Boa noite, irmãos e irmãs. Continuando a leitura do livro A História da Igreja, a partir desse ponto aqui, a aplicação da tortura. Não fosse a verdade e o relato de uma história imparcial exigirem que a verdadeira natureza do pecado fosse exposta, preferiríamos não descrever, mesmo que de maneira breve, aquelas cenas de tortura. Mas poucos de nossos jovens leitores, nestes tempos pacíficos em que vivemos, têm alguma ideia do caráter cruel, malvado e de sua sede pelo sangue dos santos de Deus. E essa natureza, que isso seja lembrado, não mudou nada. No final da década de 1820, há pouco tempo atrás, quando a Inquisição foi derrubada em Madrid pelas ordens das cortes, foram encontrados 21 prisioneiros. Nenhum deles sabia o nome da cidade em que estavam. Alguns já estavam confinados por 3 anos. Aqui tem uma pequena nota. Este livro foi escrito no século XIX. Outros por um período mais longo, e ninguém sabia mais exatamente a natureza do crime pelo qual foram acusados. Uma dessas pessoas seria executada no dia seguinte pelo pêndulo. Este método de tortura é descrito da seguinte maneira: o condenado, abre parênteses, o condenado era preso deitado de costas em cima de uma mesa, e acima dele ficava suspenso um pêndulo cujo gume afiado se aproximava mais e mais a cada momento. Com o tempo, ele cortava a pele do seu rosto e gradualmente cortava toda a cabeça, até que a vida se extinguisse. Fecha aspas. Essa era a punição do Tribunal Secreto em 1820. E pode ser que ainda aconteça hoje em alguns lugares na Espanha e na Itália. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, podem interromper, ou até mesmo alguma palavra difícil aqui que eu não consegui pronunciar, os irmãos também podem corrigir para que a gente possa entender. As penitências e punições a que o acusado era submetido, a fim de que os inquisidores obtivessem a confissão que desejavam, eram muitas e variadas. O cavalete, ou potro, era geralmente o primeiro a ser aplicado. Os braços nus eram presos por um pequeno cordão rígido e torcidos para trás das costas. Pesos pesados eram amarrados aos pés. E então, o torturado era puxado para cima através de uma corda que passava por uma polia. Tendo isso mantido suspenso por algum tempo, a vítima era solta abruptamente até alcançar uma distância próxima ao chão. Isso era feito várias vezes, de modo que as articulações dos braços se deslocavam enquanto o cordão pela qual a pessoa estava suspensa cortava a pele e a carne e penetrava até os ossos.
e por meio dos pesos anexados aos pés, toda a estrutura óssea era esticada violentamente. Essa espécie de tortura continuava por 1 hora e algumas vezes até mais tempo, dependendo do prazer com que os inquisidores presentes o faziam e da força com a qual o sofredor parecia capaz de suportar. A tortura pelo fogo era igualmente dolorosa. Estendido o prisioneiro no chão, as solas dos pés eram esfregadas com banha de porco e colocadas perto do fogo, até que, contorcendo-se em agonia, fosse compelido a confessar o que seus torturadores exigiam. Em um segundo momento, os juízes condenavam suas vítimas à mesma tortura, para fazê-las confessar os motivos e as intenções do coração que os levaram ao crime já confessado. Já confessado. E em uma terceira vez, para que revelassem os nomes de seus cúmplices ou parceiros. A gente vai lendo, vai vendo o quanto a religião e a maldade dos homens eram capazes, né? Na verdade, estavam se levantando contra o Senhor, né? Através desses santos. Vamos lá. Quanto às crueldades, não conseguiam forçar uma confissão. Eram utilizados artifícios e armadilhas. Pessoas eram enviadas para as masmorras, fingindo ser prisioneiros com eles, que começavam a falar contra a Inquisição, mas apenas com o objetivo de enganar os demais para que testemunhassem contra eles. Quando o acusado era condenado por testemunhas ou por sua própria confissão forçada, era condenado de acordo com a hediondez de sua ofensa. Poderia ser a morte, a prisão perpétua, as galés ou o açoitamento. Aqueles que eram condenados à morte pelo fogo eram mantidos presos até que se acumulassem, de modo que o sacrifício de um grande número ao mesmo tempo pudesse produzir um efeito mais impressionante e terrível. O alto da fé. O alto da fé. A morte cruel pela qual a Inquisição encerrava a carreira de suas vítimas foi denominada na Espanha e em Portugal como alto da fé, ou ato de fé, sendo considerada uma cerimônia religiosa de solenidade peculiar, e para investir o ato com maior santidade. O ato cruel era sempre realizado no dia do Senhor. As vítimas inocentes dessa barbárie papal eram levadas em procissão ao local da execução. Eles eram vestidos da maneira mais pirotesca. Nas capas e túnicas de alguns eram pintadas as chamas do inferno, com dragões e demônios
os abanando para mantê-los vivos para os hereges. E os jesuítas trovejavam em seus ouvidos que os fogos por meio dos quais morreriam não eram nada comparados aos fogos do inferno que eles teriam que suportar sempre. Se algum corajoso coração tentasse dizer uma palavra para o Senhor, ou em defesa da verdade pela qual estava prestes a sofrer, sua boca era imediatamente amordaçada. Os condenados eram então acorrentados. Qualquer pessoa que confessasse ser um verdadeiro católico e desejasse morrer na fé católica tinha o privilégio de ser estrangulado antes de ser queimado. Mas aqueles que se recusavam a reivindicar tal privilégio eram queimados vivos e reduzidos a cinzas. Uma quantidade de mato, às vezes verde, e pedaços de madeira eram colocados ao redor das estacas e incendiados. Seus sofrimentos eram indescritíveis. Às vezes, as extremidades mais baixas do corpo eram realmente assadas antes que as chamas chegassem às partes vitais. E esse espetáculo terrível era contemplado por multidões de pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, com festejos de alegria. Tal era a imoralidade na qual caíam as pessoas por causa do romanismo, catolicismo. Por mais de 4 séculos, o Alto da Fé foi um feriado nacional na Espanha, quando seus reis e rainhas, príncipes e princesas testemunhavam na pompa da realeza. É muito difícil ler isso aqui, saber que irmãos, e que, como o próprio autor falou, que é provável que ainda aconteça nos nossos tempos, de outras formas, mas existem muitos irmãos que são perseguidos e perseguidos até a morte, né? Por isso que nós devemos ter tem a passagem que fala que devemos estar orando sempre uns pelos outros, né? Fala que tem irmãos que estão passando aflições muito, muito maiores do que as nossas. Ei, Jefferson, irmãos, ou a gente às vezes fica surpreso, né? Ou tenta, né, ficar surpreso com tamanha crueldade, né, dos homens, mas ao mesmo tempo é importante saber que isso daí é só uma amostra, né, da nossa natureza. Não só deles, daqueles homens cruéis, da nossa natureza. Essa aí é só uma pequena amostra de quem nós somos, de quem é o ser humano nascido de Adão e Eva depois do pecado. É capaz disso daí e de muito mais. Só basta ter a motivação, só basta ter oportunidade e ainda se tiver uma lei para legalizar isso, como fica bom fazer crueldades e ainda comemorar e dar risada.
Só é preciso isso, oportunidade, conveniência, uma legislação, uma autoridade falando, nossa, o ser humano vai ser capaz de muito mais. Então, é só para a gente se indignar com a coisa certa, a nossa natureza. E ela ainda está em nós. Nós não estamos mais nela, posição, mas ela ainda está em nós. Essa mesma natureza aí, entendeu? Que manifestou toda essa crueldade, ela vive em nós, essa mesma natureza. Então, irmãos, é importantíssimo a gente entender isso e sempre estar buscando, né, no Senhor, para que essa natureza ela fique no lugar de morte, que é o lugar que ela deve estar. Porque quando o Senhor morreu lá na cruz, e nós cremos nisso, aí morremos com ele. Então, o homem nascido de Adão em nós já não existe mais. A gente não pode mais andar nele. Mas ele está aqui. Ele está aqui. Então, a gente tem que realmente vigiar, é por isso que a gente vai encontrar muito vigiar e orar, e primeiro vigiar, porque essa natureza está aqui ainda, e ela é capaz de qualquer coisa. E mesmo hoje salvos e libertos, e se realmente não estivermos em comunhão, não estivermos na prática diária da palavra, do exercício de fé, de oração contínua, podemos cometer erros também gravíssimos, e que depois você pode falar, como é que pode, né? Como é que eu ainda faço isso? É possível, tudo é possível, porque a natureza, ela ainda está aqui, a gente ainda não foi transformado, né? Ainda estamos aqui no mundo, né, nesse corpo de carne, e essa natureza perversa, ela ainda continua aqui. É isso. Importante aí, irmão, falar isso aí. Nós temos que indignarmos mesmo. Não só porque nós estamos lendo esses relatos de crueldade, mas porque temos uma nova natureza, mesmo tendo esse corpo aqui de derrota, né? Esse corpo de humilhação. Nos indignar, seja qual for o pecado, que às vezes podemos achar que um pecadinho, como achamos, né? Um certo palavrão, não pode ser, pode ser algo banal, né? E aí a gente poderia até decorrer que estou dando esse pequeno princípio, exemplo, para que a gente entenda que do cristão não deve sair nenhuma palavra torta. É um exemplo aqui. E nós estamos falando aqui de uma perseguição imposta por homens. Esses homens energizados por Satanás. Perseguição contra santos, cristãos. E por isso que eu fiquei aqui muito pensando na fala do irmão, que nós devemos nos indignar. Não querer ser super crente, né? Mas sim em humilhação. Como os irmãos mais velhos falam, o Senhor é digno. Vamos lá. Irmão, lá em 1 Timóteo 2, verso 1 e 2, admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
todos os homens. Ele aqui está dando uma circunstância genérica, não é específica. Todos os homens. Justamente porque eles podem ainda, como o irmão Isaac falou aí, estar numa situação diferente da nossa. Nós estamos sujeitos, mas nos policiamos o mais que puder, né? E seja vigilante também. E nessa condição de vigilante e de estar ciente da situação, nós temos uma tranquilidade para poder proceder essas orações, deprecações, intercessões para todos eles que ainda agem de uma forma assim muito radical. E no verso 2.2, referindo aqui aos reis, ou seja, às autoridades, para que elas também tenham, né, essas orações devem ser feitas para elas também, justamente para que, vamos lá, não é sensibilizar o coração, mas o espírito e a alma. Por quê? Como o próprio irmão Isaac falou aí, se tiver uma lei, ainda melhor ainda para poder justificar aquela ação drástica. E quando fala aqui sobre orar por essas autoridades, também está em autoridades de um modo genérico. Você tem autoridades do executivo, do legislativo, do judiciário, etc. Então, as autoridades, por exemplo, do legislativo, uma vez editando uma lei, dando permissibilidade para poder fazer determinadas coisas, o povo vai fazer porque está dentro da legislação, como acontecia, né, lá atrás, quando os sacerdotes, né, os fariseus, tudo eles colocavam justamente isso. Está dentro da lei. Ele faz isso porque, lembra quando eles questionaram porque Jesus foi fazer uns milagres no sábado, né? Então, é esse que faz até desobedece a lei. Então, essas orações são justamente para não só quebrantar as circunstâncias espírito e alma dos homens que ainda estão com essa circunstância adâmica que o Isaac falou, quanto das autoridades que elas possam ter, né, uma circunstância de decisões que venha trazer, como diz a própria palavra, né, uma vida quieta, sossegada, e em toda a piedade e honestidade. Importante a palavra honestidade, que muitos deles distorcem a palavra e termina agindo de uma outra forma. Quando eu falo em distorcer, é uma coisa peculiar justamente do adversário. Ele gosta de distorcer as palavras que estão no livro sagrado. Só até aí. Eu achei aqui, para não ficar só de boca, 1 Pedro 5. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Aqui. Sede sóbrios, 1 Pedro 5:8 até o 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições
se cumpre em vossos irmãos ao mundo, entre os vossos irmãos no mundo. Nós sabemos que existem ainda muitos países, né, que perseguem os cristãos, né? Principalmente a parte oriental da África, onde tem muitos muçulmanos que perseguem os que são cristãos e irmãos que não têm a nossa liberdade. E essa história que nós lemos, que estamos lendo, revela toda a maquinação, né, do homem sendo energizado por Satanás para não, não vou dizer parar, né, que para a cristandade que realmente é fiel a essas verdades, né, que esses irmãos que nós lemos, eles não reconheciam o papado. Por isso que houve essa perseguição. E até mesmo antes, quando lemos também sobre a cruzada, né, as barbáries ali também foi muito além do que as histórias que nós lemos em outros livros ou até mesmo em filmes. É fichinha em comparação ao que nós lemos aqui. Por isso que nós, como já foi dito, devemos estar sempre vigiando e orando mesmo, irmãos. Crendo que o Senhor é zeloso. Vamos voltar aqui para o livro. E um ponto, irmãos, importante, né, nessa questão é que é muito difícil essa situação. A gente pode terminar se indignando com as pessoas que operaram toda essa maldade e que operam até hoje, pessoas que ainda operam muita maldade, e a gente corre o risco de se indignar contra elas, de até mesmo odiá-las. E aí é um problema, porque nós somos cristãos. E a gente tem que aprender com o Senhor, né? O Senhor amou seus inimigos. Inclusive nós éramos inimigos dele. E ele nos amou a ponto de dar a própria vida para nos salvar. Então a gente tem que tomar esse cuidado porque como eu falei anteriormente, a velha natureza, a natureza herdada de Adão, do primeiro homem, ela ainda está em nós. Então é muito importante a gente no nosso dia a dia, não só agora durante a leitura, mas no nosso dia a dia a gente vai ver muitas injustiças, muitas autoridades, até no Brasil, em outros lugares, perseguindo, não só cristãos, até pessoas comuns aí também do povo, sendo perseguidos por autoridades. E a gente pode correr o risco de ficar indignado contra as autoridades. E aí vai vir um problema. A gente pode, inclusive, incorrer num pecado ao fazer isso. Então a gente precisa sempre se indignar contra as obras, contra as atitudes, contra essa natureza perversa que todo mundo herdou. Então, essa indignação, ela é válida, ela deve acontecer, né? Mas é uma linha tênue, né? Muito complicado. A gente tem que sempre se julgar e perguntar se realmente eu estou indignado com as obras ou com as pessoas, porque eu não posso ficar indignado contra as pessoas, nem o Papa, nem esses torturadores, nem os de hoje, os juízes, policiais, presidentes, políticos, seja lá quem for. Eu não posso me indignar contra eles, muito pelo contrário, eu devo amá-los como o Senhor ama a todos e quer que todos se salvem, como está lá em Timóteo, né? E que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Então esse deve ser também o nosso desejo e a nossa oração, para que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. É isso. Irmãos,
Um outro ponto assim que eu acredito que seja interessante a gente se atentar também de que nesse período aí o diabo ele tinha uma maneira muito clara de tentar de alguma forma destruir, se assim eu posso dizer, os cristãos. E assim ele continua tentando, né? Só que é muito interessante a gente observar também que a gente pode observar isso, né? Que desde o princípio, né? Se assim eu posso dizer, desde as origens, né, da fé cristã, ele sempre se utilizou de quatro estratégias, né? Assim, que no caso seria a perseguição. Hoje em dia a gente observa muito a questão da heresia, existe também o contra-testemunho e a mundanização mesmo. Então, o diabo, a gente sabe que existe em muitos países, né, que os cristãos são perseguidos diretamente por pessoas que são energizadas por ele, só que em outros onde a fé cristã ainda não é proibida, como no Brasil, por exemplo, ele atua de uma maneira diferente, que é através de suas heresias, dessa tentativa de mundanizar o cristianismo através de seus agentes. E a gente vê isso de maneira muito clara. Então, é interessante a gente se atentar sobre isso, porque ele tem suas maneiras sutis de tentar levar o cristão a um caminho, né? Tirar o cristão do caminho, né? A gente sabe que é impossível que o cristão ele saia, né? Perca, um exemplo, a vida eterna, mas ele pode sim perder a vida neste mundo se ele não andar no caminho que o Senhor estabeleceu para ele. Então, a gente pode ver isso no nosso mundo contemporâneo, como o diabo ele atua através de seus agentes. Muita heresia, muita confusão, um abandono exacerbado mesmo da verdade. Então, eu acredito que seja interessante a gente se atentar a isso, porque para não ficarmos, né, com aquela falsa ideia de que é inclusive até a gente sabe que existem muitos cristãos que acreditam que uma das provas de que você é um servo de Deus é de que você vai ser perseguido, de que você vai ser torturado, de que você vai ser morto e etc. Mas o inimigo ele tem suas maneiras de trabalhar e de tentar, de alguma forma, desvirtuar o cristão. Vamos só até aqui. Continuando aqui. De acordo com os cálculos de Laurent, compilados a partir dos registros da Inquisição, parece que entre 1481 e 1808, esse tribunal condenou somente na Espanha. Perdão, Jefferson, você está compartilhando a tela para todo, que para mim não está aparecendo. Para mim também não. Obrigado, Isaac. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia, não é isso? Não, não está em nada, não. Também não está em nada aqui também. Tá bom, vou compartilhar. Obrigado aí. Eu que agradeço. E agora? Opa, agora sim. Vamos lá. De acordo com os cálculos de Laurent, compilados a partir dos registros da Inquisição, parece que entre 1481 e 1808, esse tribunal condenou somente na Espanha mais de 340 mil pessoas.
E se esse número fossem somado todos os que sofreram em outros países que não estavam sob o domínio da Espanha, qual seria o número total? Torquemada, ao ser nomeado inquisidor-geral de Aragão em 1483, queimou vivos para sinalizar sua promoção ao Santo Ofício. Nada menos que 2.000 dos prisioneiros da Inquisição, soberanos, príncipes, damas da realeza, magistrados eruditos, prelados e ministros de Estado foram ousadamente e sem medo acusados e julgados pelo Santo Ofício. Mas o Senhor conhece todos eles, conhece os que sofrem, conhece os perseguidores, sabe como recompensar um e como julgar o outro. Os atos sombrios dessas masmorras secretas, o triste lamento dos sofredores desamparados, as zombarias cruéis dos dominicanos sem escrúpulos, deverão ser todos revelados diante daquele trono de justiça inflexível e de esmagadora pureza. O Papa e seu colégio de cardeais, o abade e sua fraternidade de monges, o inquisidor-geral e seus carcereiros, torturadores e carrascos, todos deverão aparecer diante do grande trono branco, o trono de juízo de Cristo. Ali deixamos esses homens perversos, agradecidos por não termos de julgá-los e perfeitamente satisfeitos com as decisões do Senhor. Não fará o juiz de toda terra o que é certo? Eu creio que reforça aí o que o irmão Isaac falou, né? Que o melhor julgamento é o do Senhor. Aquele que repreendeu seus discípulos por alimentar o pensamento de incendiar os samaritanos, o julgará por seu próprio padrão. Ele então deixou registrado que deveria ter sido um guia para o seu povo em todas as épocas. Ele repreendeu os discípulos e disse: Vós não sabeis de que o Espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9, 55 ao 56. Pode ser necessário apenas afirmar aqui que não consideramos que todos os que sofreram pela Inquisição eram mártires, ou mesmo cristãos. Os crimes de que os inquisidores tomavam conhecimento eram heresia em todas as suas diferentes formas, tais como o judaísmo, o islamismo, a feitiçaria, a poligamia e a apostasia. E não temos o privilégio de conhecer o testemunho final desses sofredores. Era algo bem diferente dos mártires sobre os imperadores pagãos. Ao mesmo tempo, é impossível não ser fortemente movido pelo horror e pela compaixão ao lermos as histórias desse período sombrio e diabólico. O leitor tem agora diante de si
o começo e o caráter geral da Inquisição. Veremos casos individuais de sua crueldade no decorrer do relato histórico que temos diante de nós. A seguir, para tomarmos nota, ainda que brevemente, trataremos das nossas ordens de monges que surgiram na mesma memorável guerra albigense. Irmãos, já são 8h59. Creio que podemos estar dando continuidade na próxima terça-feira. Lembrando-nos até falar que ainda nós vamos ter esse recesso, não é isso? Já colocou lá no grupo, irmão? Já, Gerson. Dal colocou lá no grupo, no Salvos pela Graça. Pronto, você pode só... pode falar, irmão. Então, nós vamos até quinta-feira, né? No caso, amanhã é a live com as crianças. Mas das crianças, né? Isso. E quinta-feira continuamos com bate-papo entre irmãos e só retornaremos na terça, não é isso? Exato. Pronto. Para quem já está ciente, assim, porque às vezes tem irmãos que não estão participando hoje, aí pode estar tendo alguma programação, até por conta dos feriados. E aqui nós vamos estar em estudo, né? Na sexta, sábado e domingo com o irmão alemão. Irmãos, vamos estar aqui encerrando. Tirar aqui a gravação. Está pedindo o irmão Isaac para estar agradecendo logo em seguida.